Olá, eu sou Marcos Valério XR, dia 28 de maio de 2021. Espero que essa seja curta e grossa. Anarquia e, evidentemente, a ausência de um governo, pelo menos de um governo centralizado, burocrático, estruturado, estatal. Capitalismo, que é bem mais difícil de definir, exige que nós saibamos o que é capital e a distinção entre capital e dinheiro. Eu tenho um vídeo longo sobre isso, mas para simplificar, nós sabemos que se você tem R$ 1.000 para pagar conta, pagar escola, para comprar comida, isso não é capital, isso é apenas um dinheiro que você tem para satisfazer as suas necessidades. Mas se você tem R$ 1.000 para você investir em alguma coisa que vai te dar retorno, aí isso passa a ser capital. E para que você possa investir em algum ambiente qualquer, esse ambiente tem que ser minimamente ordenado. Ele precisa ter um certo grau de previsibilidade, ele precisa ter um certo grau de regras. E para que isso exista, num local minimamente desenvolvido, infalivelmente você vai ter algum tipo de estrutura burocrática, algum tipo de organização. Logo, ninguém investe num ambiente anárquico. Anarcocapitalismo é um absurdo. Impossível isso existir. Claro que alguém pode redefinir. Via de regra, o pessoal simplesmente redefine capitalismo como livre mercado, o que obviamente não faz o menor sentido. Caso contrário, em qualquer encontro entre uma tribo de pescadores e uma tribo de plantadores de mandioca, que um trocasse uma coisa pelo outro, era capitalismo. Isso não faz o menor sentido. O pessoal também costuma redefinir anarquismo, às vezes de um modo onde não há uma autoridade central alijada da população, onde há uma auto-organização espontânea das pessoas decidem por si próprias. Mas se você aumenta o número dessa organização, infalivelmente nós sabemos que é da natureza humana surgir níveis mais altos, onde algumas pessoas são selecionadas para assumir as instâncias administrativas, e se o número aumentar mais ainda, infalivelmente vai ter que surgir um sistema de registros, porque ninguém pode conhecer todos os outros, e surge uma estrutura burocrática. Uma estrutura burocrática é basicamente um grupo que assume uma série de registros, daí que vem a palavra buros, né, de birô, registros em papéis ou registros, hoje pode ser até digitais, mas tem que ter uma estrutura burocrática capaz de dar conta de todos esses registros a fim de identificar todas as pessoas, todos os processos, todas as atividades, e você tem que ter pessoas que vão ficar encarregadas disso, que é essa classe burocrática, que tem que ser remuneradas por isso. Então surge uma classe de funcionários da administração, que num sistema desse infalivelmente vão ser públicos. Em suma, vai ter que surgir um Estado em algum momento ou outro. Não existe experiência civilizacional sem Estado. E para você investir em qualquer ambiente minimamente ordenado, esse ambiente tem que ter Estado. E é por isso que as pessoas vão investir em países com estados altamente desenvolvidos, que são esses que o pessoal gosta de dizer por aí que são os países mais capitalistas, que o capitalismo dá certo, que são os países onde o mercado é mais livre, apesar de serem países todos extremamente edificados sobre um histórico estatal muito claro, quer ter sido na forma de impérios, de reinos. Muitos deles têm máquinas de guerra monumentais que intervêm o tempo todo em outros países, tem sistemas de bancos centrais, tem toda uma legislação, regulação do sistema financeiro. E é aí que o pessoal vai investir. É em Suíça, é em Escandinávia, é em Japão, é em grandes países. Ninguém vai investir em países onde o Estado foi praticamente desmantelado, como esses países miseráveis, as zonas de guerra aí. Ninguém investe no meio da selva, ninguém investe em tribo e Yanomami. Ninguém investe, pelo menos os grandes investidores, não vão investir lá nas favelas, onde praticamente não tem um Estado edificado à lei do Estado paralelo do tráfico. Para você poder ter um capital, que é um investimento, um recurso que você vai investir, você quer ter retorno. Esse retorno exige previsibilidade. Essa previsibilidade exige regras. Regras pressupõem leis devidamente estabelecidas por algum tipo de autoridade necessariamente estatal, que vai regular isso tudo. Anarcocapitalismo é simplesmente um absurdo. Agora, claro, ela vai redefinir os conceitos e vai ter visões que se aplicam a lugar nenhum, a mundos utópicos, a exercícios intelectuais extremamente sofisticados, que eu acho até interessantes, e eu até entenderia se essa discussão fosse em torno de possibilidades, como que nós podemos desenvolver uma nova forma de viver. Isso aí é uma coisa.
Agora, infelizmente, a maioria desses anarcocapitalistas apresentam suas visões de mundo como se elas estivessem demonstradas de forma concreta e fossem os outros que tivessem que demonstrar que o mundo é o que ele de fato é. Nós temos uma visão muito clara do que é o surgimento do capitalismo, em termos históricos, como nós o entendemos hoje. É o desenvolvimento de uma burguesia que se aliou a um poder central, que derrubou uma ordem estabelecida, que revolucionou uma série de coisas e uma aliança íntima entre os grandes proprietários, os grandes capitalistas e os governos que perdura até hoje, com eles influenciando nas decisões, e esse amálgama perfeito entre essas grandes empresas, esses grandes grupos financistas e os grupos governamentais. Esses grandes grupos financistas jamais se atreveram a sair desse ambiente estatal e se aventurar num ambiente anárquico qualquer do nada. Na melhor das hipóteses, eles vão criar um novo tipo de Estado. Cabe aos anarcocapitalistas o ônus da prova de dizer que seu sistema seria possível, com o agravante dele não ter nenhum tipo de evidência histórica disponível, a não ser uma microexperiência temporária e fugaz aqui ou ali, que tentou se fazer com muito pouco sucesso. Até porque a simples ideia de uma moeda pressupõe uma autoridade que determine, ou pelo menos regulamente, o valor daquela moeda. Caso contrário, você chega num local qualquer, pode levar uma barra de ouro e alguém simplesmente dizer que aquele ouro lá não vale nada, que o que vale é alguma outra coisa que ele tem ali. Como é que vocês vão se entender? Como é que vai ter troca? Como é que vai ter organização? Sem ter uma autoridade que coloque lá, naquela moeda de ouro, a efígie de um governante com algum dizer lá, estabelecendo quem a César o que é de César, alguma coisa nesse sentido. Toda e qualquer nota lá dizendo Banco Central do Estado tal, com algum dizer, algum número de código lá emitido por um tipo de estrutura hierárquica, burocrática, autoritária, em última instância. Então, simplesmente assim, anarcocapitalismo é um absurdo, não faz o menor sentido. Eu sou Marcos Varese XR, hoje é dia 28 de maio de 2021, obrigado por sua atenção.